confortável, sem sedação. Nós aqui já estamos a falar de colonoscopia, porque vamos falar com o nosso professor, com o nosso convidado, o professor Dr. José... Falta-me aí... Como é que se diz? Cotter? Cotter, sim. Cotter, pronto. Qual é a origem deste nome? É irlandês. Ah, tem ascendência Quem é que era irlandesa. irlandês? Sim, o meu Pai? bisavô. Muito bem. Portanto, com o professor Dr. José Cotter vamos falar do cancro do cólon e do reto. E estamos a falar de um cancro que tem uma grande incidência no Então, nosso país, não é? É porque já tínhamos falado aqui e é assustador. É a primeira causa de morte por cancro em Portugal e por dia morrem 11 pessoas no país. Portanto, atenção, um número ouça a alarmante. conversa, porque a prevenção, continuamos a dizer, é de facto o melhor remédio nestes casos, não é? Fundamental, e por isso a necessidade desta nossa conversa aqui. Então estamos a falar realmente de um cancro com elevadíssima incidência. Elevadíssima incidência, mas cujo prognóstico de facto é terrível. Porque nós sabemos que 50% dos doentes, apesar de todos os meios que a medicina hoje possui, passados 5 anos morreram. Portanto, ao mesmo tempo, nós sabemos que é possível prevenir este cancro. Há métodos que permitem detectar o cancro, que é um método muito divulgado, que é uma pesquisa de sangue nas fezes, mas mais importante do que isso, há um método que é a colonoscopia, que permite não só detectar precocemente, mas, de forma mais importante, prevenir o cancro. Então pronto, nós já não temos... Vamos alterar aqui um bocadinho a ordem das perguntas, porque já me está aqui a responder a várias questões. Vamos à colonoscopia, que é um exame que se tem que fazer regularmente, para aí de 5 em 5 anos, se não houver antecedentes, e onde, imaginemos que nessa colonoscopia, não é, se encontra um pólipo. Pois, essa é a questão essencial. É que nós sabemos que 90 a 95% dos cancros do intestino são precedidos de uma lesão benigna, que é o tal pólipo no sul, pólipo no norte. Exatamente. Que é uma lesão benigna que vai crescendo silenciosamente e a partir de um determinado momento maligniza. Transforma-se em cancro. Enquanto vai crescendo não dá sintomas, não é? Não sabe. Não dá sintomas. É completamente silencioso. E a por necessidade isso, do exame. obviamente, por isso é que nós aconselhamos todos os cidadãos, a partir dos 50 anos, ainda que não tenham queixa absolutamente nenhuma, a fazer uma colonoscopia Mas de depois vem rastreio. aquelas... Ai, meu Deus, que aquilo causou a dor, como é que a gente faz aquilo? Não causa dor nenhuma. Mas é isso que temos que desmistificar, não é? É absolutamente dramático quando nós estamos presentes numa consulta de grupo oncológica, como é o meu caso, todas as semanas, e os doentes que nos aparecem com cancro do intestino, eu pergunto sempre, já tinha feito algum exame? E invariavelmente dizem, não, eu nunca tinha feito. Nunca fizeram a colonoscopia. Mas é o Nunca medo que fizeram. nos leva a não fazer a portanto, colonoscopia. é um misto de várias razões. Mas o que é fundamental aqui enfatizar é que a doença é evitável. Ao contrário de outros cancros, que nós pretendemos diagnosticar numa fase precoce, que é sempre muito melhor do que numa fase avançada, aqui é evitá-lo. Porque ao retirar esse pólipo, nós interrompemos a progressão para cancro. E, portanto, não chega a haver cancro. Não quer dizer que dali a 5 anos não tenha lá mais um outro pólipo. Porque há um Mas risco, tira-se. há um Mas risco vão-se tirando. risco de aparecerem. Exatamente, mas vamos atuar à noutras colonoscopia localizações. porque há muitos medos em relação à colonoscopia. Não há dor alguma porque é feita com sedação. Com certeza. Hoje, Tanto todo no lado. público como no privado. tanto no público como no privado, porque hoje o Estado teve o bom senso de comparticipar a sedação para as colonospias feitas no, Então a pessoa no vai lá, âmbito do... é metida a dormir, Com vocês certeza. fazem o que têm a fazer, acordamos e vamos para casa. Exatamente, Pronto. é exatamente Mas é isso. que vamos mesmo para casa. Eu já fiz a colonoscopia, não é? Não vão. É um exame de 20 minutos, 30 minutos se fizermos também endoscopia. 30 se já for um exame algo complicado, senão nem tanto 20 tempo. minutos, é um tantinho. Agora, o que se passa é que hoje estão resolvidos os problemas de disponibilidade de prestadores para fazerem esses exames. Eu posso dizer, havia sempre aquela imagem que em Lisboa era muito complicado. E era? E era, é verdade. Marcar uma Mas colonoscopia isso está com completamente sedação. ultrapassado. E mesmo na Grande Lisboa hoje marca-se uma colonoscopia pelo público com 15 dias, 3 semanas, sem grande problema. Há pouco dizia-nos que pode aparecer um pólipo e ele, entretanto, malignizar sem ter dado sintomas. Quando aparecem os sintomas, e de que sintomas é que estamos a falar, já pode ser uma situação alarmante. Por exemplo, sangue nas fezes, isto já é um sintoma. Isso É um sinal. Isso é um sinal e é uma indicação formal para fazer uma colonoscopia. Agora, nós não devemos estar à espera de ter sangue nas fezes para fazer a colonoscopia.
deve-se fazer, porque sabe-se que o cancro do intestino prevalece fundamentalmente a partir dos 50 anos, salvo... Se houver antecedentes na família. Ora bem, era isso que eu ia dizer. É que se houver antecedentes na família, nomeadamente familiares de primeiro grau, tenham tido cancro ou tenham tido pólipos, então deve-se fazer 10 anos antes. A colonoscopia. Numa população sem risco, nomeadamente sem risco familiar, sem queixas, deve fazer a partir dos 50 anos. Sabe-se qual é a origem deste cancro? Tem a ver com a alimentação ou não? Nós também devemos falar aqui, o que temos estado a falar até agora é na chamada prevenção secundária. Portanto, a realização de testes e exames que permitem detectar precocemente estas lesões pré-malignas e retirá-las. Mas a prevenção primária é muito importante, porque há fatores de risco para o aparecimento deste cancro. E que fatores de risco são esses? Fatores muito ligados hoje à nossa civilização e ao cotidiano. A obesidade, o tabagismo, o excesso de consumo de álcool, a falta de exercício físico, a ingestão de carnes vermelhas, de gorduras e a alimentação, exatamente, alimentos processados e uma alimentação pobre em fibras. Portanto, as fibras são essenciais. As fibras são muito importantes. As fibras são muito importantes. Para a saúde do intestino. E de facto deveria haver uma estratégia integrada que fosse inclusivamente às escolas, aos jovens, sensibilizá-los para a necessidade de fazerem esta alimentação saudável. Porque, na realidade, se... É mais às escolas do que aos jovens, porque se os jovens não têm como opção, dentro de uma escola, os tais produtos que são benéficos, não é? É claro que sim. Porquê é que nas escolas não são proibidos os alimentos processados, os refrigerantes e essas coisas todas? Expliquem-me. E os jovens também depois levam essa informação para casa, para os pais. Portanto, isso é de facto muito importante. Mas depois, do ponto de vista político, face a estes números assustadores que a Cristina falou há pouco, de facto, deveria haver também aqui um pacto de regime. É uma coisa que não existe. Devia haver uma estratégia que atravessasse os vários governos, uma estratégia para lutar contra esta doença terrível que se deveria constituir, em termos de política de saúde, como um desígnio nacional. E é um problema de saúde que afeta mais os homens ou as mulheres? Eu tenho a impressão, pode estar errada, que afeta mais homens. Afeta ligeiramente mais os homens, embora atinja ambos os sexos. Porque nós sabemos que há cancros que atingem predominantemente um dos sexos. Por exemplo, o cancro da mama, embora possa residualmente atingir o homem. Atinge o homem. Sim, claro. Mas aqui atinge ambos os sexos e por isso é que é um cancro que tem uns números superiores a qualquer outro, não é? Portanto, eu penso que a mensagem já passou. A necessidade de termos hábitos mais saudáveis em termos de alimentação e do dia-a-dia, indiscutivelmente. E depois, a partir dos 50 anos, se não houver antecedentes, fazer uma colonoscopia que não implica dor alguma. Exato. Tem apenas de fazer uma preparação no dia anterior para limpar o seu intestino, vai fazer a colonoscopia, adormece que nem um anjo ali com a sedaçãozinha e depois vai para casa. E, portanto, pronto. O médico de família... Fica ali com uma certa flatulência e pronto. O médico de família deve ter a sensibilidade necessária para atuar dessa forma preventiva para que... Se existir um pólipo, tira-se. E quando já se passou para a outra fase? Os tratamentos? Os tratamentos, que são a solução possível. Sim. Obviamente que hoje estamos muito mais à frente do que estávamos há uns anos atrás, mas sabemos que os tratamentos têm sempre uma repercussão muito grande sobre a qualidade de vida dos doentes e, além do mais, um prognóstico sempre reservado, como eu acabei de falar. Mas este é daqueles cancros que é evitável. É evitável. São pouquíssimos aqueles que são mesmo evitáveis. E este é um deles? Este é um deles. Há alguns que se pode diagnosticar precocemente. Claro que aqui no cancro do intestino, também se for diagnosticado precocemente, o prognóstico é melhor. Mas muito melhor do que um diagnóstico precoce que já implica cirurgia e, eventualmente, os tratamentos, é não chegar lá. E não chegando lá, é exatamente através da detecção desses pólipos. Este é o meu ano de fazer colonoscopia. Exatamente. É este ano. São de 5 em 5 anos. Eu acho que deve dar esse bom exemplo para todo o país que está a prestar. E não tinha nada, não tinha nada. Um serviço. E adorei o momento da sedação, porque a anestesista dizia-me assim, penso numa coisa agradável. Quando me dizem isto, até que já levei 2 ou 3 anestesias, penso numa coisa agradável, naquela atrapalhação, não penso em nada, porque eu não tenho tempo. Quer dizer, eu vou para pensar, já estou a dormir. Mas depois acorda muito cedo. É muito bom, é muito bom. E com muita fome. Com muita fome. E com muita pena de o terem acordado, porque foi agradabilíssimo o sono. Não me pode desmentir. Não, mas foi mesmo agradável, sim. Muito obrigada e boa viagem até ao Porto. Muito obrigado. Um grande beijinho, obrigada.